Esse vídeo é sobre o resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill, explora as barreiras psicológicas que impedem as pessoas de alcançar sucesso e realização. Utilizando uma metáfora, o autor entrevista o diabo para entender como ele influencia as mentes humanas. Napoleão Hill destaca que o medo, a procrastinação e a autossabotagem são ferramentas que o diabo utiliza para manter as pessoas presas em suas zonas de conforto. Ele analisa como o medo do fracasso, da crítica e da incerteza impedem o progresso. Além disso, aborda como a procrastinação adia o alcance de metas importantes. O autor enfatiza a importância de controlar a mente e desenvolver uma mentalidade positiva para superar esses obstáculos. Ele incentiva os leitores a se libertarem das influências negativas e a cultivarem a autodisciplina, a determinação e a coragem. Mais Esperto que o Diabo, oferece insights sobre como enfrentar os desafios internos, adotar uma atitude positiva e desenvolver hábitos construtivos. O livro é um guia para superar os padrões limitantes e buscar a realização pessoal e o sucesso, quebrando as correntes que o próprio diabo representa em nossas mentes. Capítulo 1. A entrevista inesperada. Napoleão Hill inicia o livro Mais Esperto que o Diabo narrando o contexto de sua entrevista com o diabo, uma figura alegórica que representa as forças negativas que sabotam o sucesso e o progresso humano. Hill compartilha como essa entrevista não foi planejada, mas surgiu como uma oportunidade única para desvendar as estratégias do diabo. Hill estabelece a atmosfera ao descrever o cenário da entrevista. Uma paisagem árida e desolada. O autor utiliza uma linguagem descritiva para criar um ambiente simbólico que representa a luta interna que as pessoas enfrentam contra suas próprias fraquezas e medos. Ele enfatiza o fato de que sua entrevista não é um encontro sobrenatural, mas sim uma metáfora para explorar os obstáculos psicológicos que muitas vezes nos impedem de alcançar nossos objetivos. Essa abordagem permite a Hill discutir conceitos complexos por meio de uma narrativa cativante. Hill introduz a motivação por trás da entrevista. A busca pelo entendimento do diabo sobre como ele exerce influência sobre a mente humana. Ao entrevistar o diabo, Hill espera revelar as estratégias que nos mantêm presos em padrões de pensamento negativos e comportamentos autossabotadores. O autor descreve como o diabo se manifesta na vida das pessoas através do medo, da procrastinação e de outros obstáculos mentais. Hill ressalta que, ao compreender as táticas do diabo, as pessoas podem desenvolver as ferramentas necessárias para superar esses obstáculos e atingir seu pleno potencial. Hill introduz sua perspectiva pessoal sobre o diabo, destacando que a conversa fictícia é uma maneira de explorar as complexidades da mente humana de uma forma vívida e tangível. Ele compartilha sua crença de que a compreensão das forças negativas que nos afetam é fundamental para liberar nosso poder interior. O capítulo termina com uma pergunta provocadora. Você acredita em Deus ou no diabo? Essa pergunta serve como um gancho para engajar os leitores e instigá-los a continuar lendo, enquanto também evoca reflexões mais profundas sobre as crenças individuais e a dualidade da natureza humana. Conclusão do primeiro capítulo. O primeiro capítulo de Mais Esperto que o Diabo estabelece o tom para o restante do livro, apresentando a entrevista fictícia com o diabo como uma forma de explorar os obstáculos psicológicos que limitam o sucesso humano. Ao construir uma narrativa simbólica e provocativa, Hill incentiva os leitores a questionarem suas próprias crenças e a considerarem como podem superar as influências negativas que impactam suas vidas. Capítulo 2. A natureza do medo. No segundo capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill mergulha profundamente na natureza do medo, e como ele é uma das ferramentas mais poderosas usadas pelo diabo para controlar as mentes das pessoas. Hill inicia o capítulo ao detalhar a conversa com o diabo, no qual este último revela que o medo é seu maior trunfo para manter as pessoas presas em padrões de pensamento limitantes. Hill explora como o medo do fracasso, da rejeição, da pobreza e da incerteza são fundamentais para a perpetuação desses padrões. O autor analisa como o medo se enraiza nas mentes das pessoas e cresce quando não é confrontado.
Ele destaca que o medo é frequentemente irracional e baseado em suposições infundadas. Hill também aborda o medo da crítica e como o desejo de ser aceito pelos outros muitas vezes impede as pessoas de buscar seus próprios objetivos. Hill explora a ideia de que o medo é aprendido e, portanto, pode ser desaprendido. Ele oferece a perspectiva de que as pessoas podem reprogramar suas mentes para substituir o medo por coragem e determinação. O autor destaca a importância de reconhecer o medo quando ele aparece e enfrentá-lo de frente. Ele incentiva os leitores a se perguntarem quais são os piores cenários possíveis e avaliarem se esses cenários são realmente prováveis ou apenas construções mentais negativas. Hill também explora a relação entre o medo e a procrastinação. Ele argumenta que o medo é frequentemente uma das principais razões pelas quais as pessoas adiam ações importantes. Superar o medo é fundamental para quebrar o ciclo de procrastinação e agir em direção aos objetivos. O capítulo conclui com Hill enfatizando que o medo é um estado mental que pode ser controlado. Ele incentiva os leitores a enfrentarem o medo, a desenvolverem autoconfiança e a acreditarem em seu próprio potencial. Ao fazer isso, as pessoas podem se libertar das amarras do medo e buscar seus sonhos com ousadia. Conclusão do capítulo 2. O segundo capítulo de Mais Esperto que o Diabo mergulha profundamente na psicologia do medo, e explora como ele é usado como uma ferramenta poderosa para limitar as ações das pessoas. Ao analisar as diferentes facetas do medo e seus efeitos, Napoleão Hill convida os leitores a desafiar suas próprias percepções e a enfrentar seus medos de maneira mais consciente. O capítulo estabelece uma base sólida para compreender a influência do medo nas escolhas e ações das pessoas, e como superar esse medo é um passo fundamental para o sucesso e a realização pessoal. Capítulo 3. A procrastinação e o tempo desperdiçado. No terceiro capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora outro obstáculo crucial que o diabo utiliza para limitar o sucesso das pessoas. A procrastinação. Hill começa o capítulo destacando a importância do tempo como um recurso valioso. Ele ressalta que o diabo se aproveita da tendência humana de adiar tarefas importantes, levando a um desperdício precioso de tempo. O autor investiga as razões por trás da procrastinação, abordando a ideia de que adiar tarefas muitas vezes ocorre devido à falta de autodisciplina e de um plano concreto. Ele destaca como a procrastinação pode ser um mecanismo de defesa, usado para evitar o medo do fracasso ou da rejeição. Hill oferece uma abordagem pragmática para superar a procrastinação, enfatizando a importância de definir metas claras e criar um plano de ação detalhado. Ele argumenta que a falta de metas tangíveis muitas vezes leva à procrastinação, pois as pessoas não têm um guia claro para seguir. O autor também explora como a procrastinação está relacionada ao medo do desconhecido. Ele incentiva os leitores a enfrentarem o desconhecido com coragem e a verem desafios como oportunidades de crescimento. Hill discute o conceito de 10º item, que se refere à tendência de adiar a realização da 10ª tarefa na lista de afazeres. Ele aborda como essa mentalidade pode se tornar um hábito prejudicial e como superá-la. O capítulo também aborda a importância de aproveitar as oportunidades forçadas, que surgem quando a vida apresenta situações inesperadas que exigem ação imediata. Hill argumenta que aproveitar essas oportunidades é uma forma eficaz de vencer a procrastinação. Hill conclui o capítulo ressaltando que a procrastinação é uma forma de autossabotagem, e a chave para superá-la é desenvolver a autodisciplina e estabelecer uma mentalidade de ação. Ele reforça a ideia de que, ao superar a procrastinação, as pessoas podem aproveitar o tempo de forma produtiva e alcançar seus objetivos. Conclusão do capítulo 3. O terceiro capítulo de Mais Esperto que o Diabo mergulha fundo na armadilha da procrastinação e como ela pode impedir o progresso pessoal. Napoleão Hill explora as raízes psicológicas da procrastinação e oferece estratégias práticas para superá-la, incluindo a definição de metas claras, a criação de planos de ação detalhados e a mentalidade de enfrentar o desconhecido. Ao discutir a relação entre a procrastinação e o desperdício de tempo, o capítulo incentiva os leitores a agirem de maneira proativa, aproveitando ao máximo as oportunidades e evitando a armadilha da postergação.
Descubra a transformação pessoal. Baixe agora nosso e-book, Citações Motivacionais para Mudar Sua Vida, com exercícios práticos. À procura de inspiração e crescimento? Nosso e-book reúne citações poderosas e exercícios transformadores. Baixe já pelo link na descrição. Transforme-se hoje. Capítulo 4. Autodisciplina e hábitos construtivos. No quarto capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora o tema da autodisciplina e como ela desempenha um papel fundamental na superação das forças negativas que o diabo utiliza para limitar o sucesso humano. Hill começa o capítulo ressaltando a importância da autodisciplina como uma das chaves para alcançar o sucesso. Ele enfatiza que, sem autodisciplina, as pessoas são vulneráveis à influência negativa do diabo. O autor explora como a autodisciplina é a capacidade de controlar os impulsos negativos e manter o foco em metas de longo prazo. Ele aborda como essa habilidade é crucial para resistir às tentações momentâneas que podem levar a comportamentos autossabotadores. Hill destaca que a autodisciplina é uma habilidade que pode ser desenvolvida e fortalecida ao longo do tempo. Ele discute como a prática de adiar gratificações imediatas, em troca de recompensas maiores, é um componente essencial da autodisciplina. O autor explora a relação entre a autodisciplina e a formação de hábitos construtivos. Ele argumenta que a construção de hábitos positivos é uma maneira eficaz de fortalecer a autodisciplina. Hill oferece conselhos sobre como substituir gradualmente os hábitos negativos por hábitos que apoiem os objetivos pessoais. Hill aborda a importância de manter a consistência na prática de hábitos construtivos. Ele destaca que a autodisciplina não é um esforço único, mas sim um compromisso contínuo de fazer escolhas que levem ao crescimento pessoal. O autor também explora a ideia de que a autodisciplina é uma forma de autolibertação. Ao controlar os próprios impulsos, as pessoas podem se libertar das amarras do comportamento impulsivo e alinhar-se com seus valores e objetivos. Hill conclui o capítulo ressaltando que a autodisciplina é uma das principais armas para vencer o diabo. Ele incentiva os leitores a cultivarem a autodisciplina, como uma ferramenta fundamental para resistir às influências negativas e alcançar sucesso e realização pessoal. Conclusão do capítulo 4. O quarto capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora a importância da autodisciplina na superação das forças negativas, que limitam o sucesso humano. Napoleão Hill destaca como a autodisciplina é crucial para controlar impulsos negativos, desenvolver hábitos construtivos e resistir à influência do diabo. O capítulo oferece insights sobre como fortalecer a autodisciplina ao longo do tempo e incentiva os leitores a adotarem essa habilidade como uma ferramenta poderosa, para alcançar seus objetivos e manter uma mentalidade positiva. Capítulo 5. Influências negativas e o poder do ambiente. No quinto capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora como as influências negativas e o ambiente em que estamos inseridos podem afetar nossa mentalidade e sucesso. Hill começa o capítulo discutindo como o diabo se vale de influências negativas, como a mídia sensacionalista e pessoas pessimistas, para minar a positividade. Ele explora como a exposição constante a informações negativas pode afetar nossa mentalidade e nossa capacidade de acreditar em nossas próprias capacidades. O autor ressalta a importância de escolher cuidadosamente o ambiente em que nos cercamos. Ele argumenta que o ambiente tem um impacto direto em nossa mentalidade e, portanto, selecionar influências positivas é essencial para manter uma perspectiva construtiva. Hill aborda como as pessoas muitas vezes absorvem as crenças e atitudes daqueles ao seu redor. Ele incentiva os leitores a questionarem a influência das pessoas em suas vidas e a se rodearem de indivíduos que apoiam seus objetivos. O autor também explora como a negatividade interna pode ser reforçada por influências externas. Ele destaca a importância de ser consciente da linguagem que usamos e de como nossos pensamentos podem ser moldados por fatores externos. Hill oferece conselhos sobre como cultivar uma mentalidade positiva, mesmo em face de influências negativas. Ele discute como a visualização criativa e o uso de afirmações positivas podem ajudar a fortalecer uma mentalidade construtiva.
O capítulo também aborda como a autorresponsabilidade desempenha um papel na escolha das influências em nossas vidas. Hill enfatiza que cada indivíduo tem o poder de selecionar as influências que afetam sua mentalidade e, portanto, deve assumir a responsabilidade por essa escolha. Hill conclui o capítulo destacando que, ao escolher conscientemente influências positivas e criar um ambiente propício ao crescimento pessoal, as pessoas podem superar as armadilhas das influências negativas do diabo e alcançar sucesso e realização. Conclusão do capítulo 5. O quinto capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora como as influências negativas e o ambiente em que vivemos podem afetar nossa mentalidade e comportamento. Napoleão Hill destaca a importância de selecionar influências positivas, questionar crenças negativas e cultivar uma mentalidade construtiva. Ao abordar a influência tanto interna quanto externa em nossas vidas, o capítulo incentiva os leitores a serem conscientes das influências que escolhem e a assumir a responsabilidade por moldar sua própria mentalidade. O capítulo serve como um lembrete poderoso de que somos os curadores de nossas experiências e temos o poder de criar um ambiente que nos apoie em nossos objetivos e aspirações. Capítulo 6. A mente subconsciente e a imaginação criativa. No sexto capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora a influência da mente subconsciente e da imaginação criativa em nossas vidas e como elas podem ser usadas para superar as limitações impostas pelo diabo. Hill inicia o capítulo discutindo como a mente subconsciente desempenha um papel crucial em moldar nossas crenças e comportamentos. Ele explora como nossas experiências e crenças passadas afetam nossa mente subconsciente, como isso pode influenciar nossas ações no presente. O autor argumenta que a mente subconsciente não diferencia entre pensamentos reais e imaginados. Ele enfatiza como a imaginação criativa pode ser usada a nosso favor, permitindo-nos visualizar nossos objetivos e aspirações de maneira vívida. Hill explora o conceito de mente mestra, que se refere à colaboração entre várias mentes individuais em torno de um objetivo comum. Ele destaca como a cooperação e o compartilhamento de ideias podem amplificar a capacidade da mente subconsciente de manifestar nossos desejos. O autor oferece exemplos de como a imaginação criativa pode ser utilizada para superar desafios. Ele discute como visualizar os objetivos desejados e se ver alcançando o sucesso pode criar uma mentalidade positiva que nos leva a agir em direção a esses objetivos. Hill aborda a importância de manter uma mentalidade aberta e receptiva à inspiração criativa. Ele argumenta que a criatividade pode surgir de fontes inesperadas e que estar disposto a explorar novas ideias é fundamental para o crescimento pessoal. O autor conclui o capítulo destacando que a mente subconsciente é uma ferramenta poderosa para superar as limitações impostas pelo diabo. Ele incentiva os leitores a usar a imaginação criativa para moldar suas crenças, visualizar o sucesso e transformar seus objetivos em realidade. Conclusão do capítulo 6. O sexto capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora como a mente subconsciente e a imaginação criativa podem ser usadas para superar as barreiras mentais impostas pelo diabo. Napoleão Hill destaca a influência das crenças subconscientes em nossas ações e argumenta que a imaginação criativa é uma ferramenta poderosa para reprogramar essas crenças. Ao discutir o poder da mente mestra e da visualização criativa, o capítulo incentiva os leitores a explorar sua criatividade e a utilizar sua mente subconsciente como uma aliada na busca pelo sucesso e realização pessoal. Capítulo 7. Escolha e propósito. No sétimo capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora o poder da escolha consciente e como ter um propósito claro pode impactar significativamente nossas vidas. Hill inicia o capítulo enfatizando que cada pessoa tem o poder de escolher sua atitude, independentemente das circunstâncias externas. Ele argumenta que a escolha consciente é uma das ferramentas mais eficazes para superar as limitações impostas pelo diabo. O autor explora como a escolha de uma atitude positiva em face dos desafios pode levar a resultados mais construtivos. Ele destaca que a atitude é uma escolha que pode ser cultivada e aprimorada ao longo do tempo. Hill discute a importância de ter um propósito claro e definido na vida.
Ele explora como um propósito alinhado com os valores pessoais proporciona motivação e direção. O autor argumenta que um propósito bem definido é essencial para superar os obstáculos que o diabo coloca no caminho. O autor oferece conselhos sobre como identificar e estabelecer um propósito significativo. Ele incentiva os leitores a considerarem seus interesses, paixões e valores ao definir seus objetivos. Hill aborda como o propósito pode dar significado às ações diárias. Ele discute como ter um objetivo claro pode fornecer um senso de direção e inspirar esforços contínuos. O capítulo explora a ideia de que, ao escolher um propósito significativo e agir de acordo com ele, as pessoas podem transcender as influências negativas do diabo. Hill incentiva os leitores a adotarem uma mentalidade orientada para o propósito, focada na busca de metas pessoais. Hill conclui o capítulo enfatizando que a escolha consciente da atitude e a definição de um propósito claro são fundamentais para superar as influências negativas do diabo. Ele incentiva os leitores a usarem essas ferramentas para direcionar suas vidas em direção ao sucesso e à realização. Conclusão do capítulo 7. O sétimo capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora o poder da escolha consciente, e como ter um propósito claro pode ser transformador em nossa jornada pessoal. Napoleão Hill destaca como escolher uma atitude positiva e alinhar-se com um propósito significativo podem ajudar as pessoas a superar as influências negativas do diabo, e enfrentar desafios de maneira mais eficaz. Ao enfatizar o papel da atitude e do propósito na determinação do curso de nossas vidas, o capítulo incentiva os leitores a serem proativos em sua busca por sucesso e autorrealização. Capítulo 8. A Batalha Interior. No oitavo capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora a batalha constante entre pensamentos construtivos e destrutivos, que ocorre dentro da mente humana. Hill inicia o capítulo discutindo como os pensamentos negativos são plantados na mente pelas influências externas e como eles podem se manifestar como dúvida, medo e incerteza. Ele enfatiza a importância de identificar e combater esses pensamentos antes que eles ganhem força. O autor explora como a mente humana é frequentemente uma arena de conflito entre pensamentos positivos e negativos. Ele argumenta que, ao escolher cultivar pensamentos positivos e rejeitar os negativos, podemos vencer a batalha interior. Hill aborda como a repetição constante de pensamentos negativos pode criar crenças autolimitantes. Ele oferece conselhos sobre como substituir gradualmente esses padrões de pensamento por afirmações positivas e construtivas. O autor também explora como a autoconversação interna pode afetar nossa mentalidade. Ele incentiva os leitores a adotarem uma abordagem consciente em relação à autoconversação, e a substituírem declarações negativas por afirmações que apoiem seus objetivos. Hill discute a importância de cultivar a autoconfiança e a autodisciplina para vencer a batalha interior. Ele argumenta que, ao acreditar em nosso próprio potencial e manter uma mentalidade positiva, podemos superar os pensamentos destrutivos que o diabo tenta implantar. O capítulo explora a ideia de que a batalha interior é uma parte normal da experiência humana. Hill incentiva os leitores a abraçarem essa luta como uma oportunidade de crescimento, e a se esforçarem para dominar seus próprios pensamentos. Hill conclui o capítulo destacando que vencer a batalha interior é fundamental para superar as influências negativas do diabo. Ele incentiva os leitores a serem vigilantes em relação aos pensamentos que cultivam, e a escolherem conscientemente uma mentalidade positiva para conquistar o sucesso e a realização. Conclusão do capítulo 8. O oitavo capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora a constante batalha entre pensamentos construtivos e destrutivos que ocorre dentro da mente humana. Napoleão Hill destaca a importância de escolher cultivar uma mentalidade positiva, rejeitando os pensamentos negativos que o diabo tenta implantar. Ao abordar a autoconversação interna, a autoconfiança e a autodisciplina, o capítulo incentiva os leitores a se tornarem mais conscientes de seus próprios pensamentos e a se esforçarem para vencer a batalha interior. Ao reconhecer que essa luta faz parte da experiência humana, o capítulo promove a autodescoberta e o crescimento pessoal como parte integrante do caminho para o sucesso. Capítulo 9.
A coragem de enfrentar a adversidade. No 9º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora o conceito de coragem e como enfrentar a adversidade é fundamental para o crescimento pessoal e a superação das limitações impostas pelo diabo. Hill inicia o capítulo discutindo como o diabo utiliza o medo para manter as pessoas afastadas da coragem. Ele explora como o medo da adversidade e do desconhecido pode paralisar os indivíduos e impedir que eles avancem em direção aos seus objetivos. O autor argumenta que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar do medo. Ele destaca como a coragem é uma qualidade essencial para superar desafios e alcançar o sucesso. Hill explora como a adversidade pode ser vista como uma oportunidade de crescimento. Ele incentiva os leitores a enfrentarem os desafios de cabeça erguida e a adotarem uma mentalidade de aprendizado diante das dificuldades. O autor aborda a importância de cultivar a resiliência diante da adversidade. Ele argumenta que, ao enfrentar os desafios com determinação, as pessoas podem fortalecer sua resiliência emocional e superar os obstáculos com mais facilidade. Hill também explora como a mentalidade de vítima pode ser prejudicial para a superação da adversidade. Ele incentiva os leitores a assumirem a responsabilidade por suas vidas e adotarem uma postura proativa diante das dificuldades. O capítulo explora a ideia de que enfrentar a adversidade exige coragem interior e autodisciplina. Hill incentiva os leitores a se desafiarem, a saírem da zona de conforto e a enfrentarem os obstáculos com confiança. Hill conclui o capítulo destacando que a coragem é um inimigo do diabo e um aliado crucial para superar as influências negativas. Ele incentiva os leitores a cultivarem a coragem de enfrentar a adversidade e a abraçarem os desafios como oportunidades de crescimento e realização. Conclusão do capítulo 9. O 9º capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora o tema da coragem e como enfrentar a adversidade é um componente fundamental para superar as influências negativas do diabo. Napoleão Hill destaca como a coragem não é a ausência de medo, mas sim a capacidade de agir apesar dele. Ao discutir a importância de enfrentar os desafios de cabeça erguida, o capítulo incentiva os leitores a abraçarem a adversidade como uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Ao adotar uma mentalidade corajosa e resiliente, as pessoas podem transcender as limitações impostas pelo medo e pela adversidade, buscando seus objetivos com determinação e confiança. Capítulo 10. A importância da decisão e do compromisso. No 10º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora a importância da tomada de decisão e do compromisso para alcançar o sucesso e superar as limitações impostas pelo diabo. Hill inicia o capítulo enfatizando que a indecisão é uma das armas mais eficazes do diabo para manter as pessoas presas em padrões de mediocridade. Ele explora como a indecisão pode levar à procrastinação e à falta de ação. O autor argumenta que a tomada de decisão é um passo fundamental para sair da inércia e começar a progredir em direção aos objetivos. Ele destaca como as decisões conscientes têm o poder de moldar o curso de nossas vidas. Hill explora como o compromisso é uma extensão da tomada de decisão. Ele argumenta que, ao se comprometerem com seus objetivos, as pessoas estão mais propensas a superar obstáculos e perseverar, mesmo quando enfrentam dificuldades. O autor aborda a importância de ter um plano claro ao tomar decisões. Ele incentiva os leitores a pensarem a longo prazo e a considerarem as consequências de suas escolhas antes de agirem. Hill também explora como o medo do fracasso muitas vezes impede as pessoas de tomarem decisões. Ele incentiva os leitores a enfrentarem esse medo, lembrando que a decisão de tentar é melhor do que a indecisão. O capítulo explora a ideia de que a tomada de decisão é uma demonstração de autodomínio. Hill incentiva os leitores a se tornarem líderes de suas próprias vidas, fazendo escolhas conscientes e comprometendo-se com seus objetivos. Hill conclui o capítulo destacando que a tomada de decisão e o compromisso são elementos-chave para superar as influências negativas do diabo. Ele incentiva os leitores a abraçarem a tomada de decisão como uma ferramenta poderosa para criar a vida que desejam, e a se comprometerem com seus objetivos, enfrentando os desafios com coragem e determinação.
Conclusão do capítulo 10. O 10º capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora a importância da tomada de decisão e do compromisso na busca pelo sucesso e pela autorrealização. Napoleão Hill destaca como a indecisão pode ser uma armadilha que mantém as pessoas presas na mediocridade, e como a tomada de decisão consciente é fundamental para direcionar o curso de nossas vidas. Ao discutir o papel do compromisso e da coragem na realização de objetivos, o capítulo incentiva os leitores a fazerem escolhas conscientes, enfrentarem o medo do fracasso e se comprometerem com seus objetivos com determinação. Ao abraçar a tomada de decisão como uma ferramenta para a mudança positiva, as pessoas podem superar as influências negativas do diabo e criar um futuro mais promissor. Capítulo 11. A importância do autocontrole e da maestria pessoal. No 11º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora a importância do autocontrole e da maestria pessoal para superar as influências negativas do diabo e alcançar o sucesso. Hill inicia o capítulo discutindo como o diabo explora a fraqueza humana, especialmente a falta de autocontrole. Ele explora como a indulgência em hábitos prejudiciais e impulsos destrutivos pode levar ao fracasso. O autor argumenta que a maestria pessoal começa com o autocontrole. Ele destaca a importância de controlar os desejos e impulsos imediatos em prol de metas de longo prazo. Hill explora como a autodisciplina é fundamental para desenvolver o autocontrole. Ele incentiva os leitores a identificarem áreas de suas vidas, onde a autodisciplina é necessária e a praticarem o autocontrole gradualmente. O autor aborda como o foco na maestria pessoal pode ajudar a superar as influências negativas do diabo. Ele argumenta que, ao desenvolver habilidades e competências, as pessoas podem se tornar mais autoconfiantes e resistentes à influência negativa. Hill também explora a importância de cultivar a paciência ao buscar maestria pessoal. Ele argumenta que o progresso nem sempre é imediato e que a persistência é essencial para alcançar o sucesso. O capítulo explora a ideia de que a maestria pessoal é um processo contínuo. Hill incentiva os leitores a se esforçarem para melhorar constantemente e a aproveitarem os desafios como oportunidades de crescimento. Hill conclui o capítulo destacando que o autocontrole e a maestria pessoal são essenciais para superar as influências negativas do diabo e criar um futuro de sucesso e realização. Ele incentiva os leitores a adotarem uma mentalidade de autodesenvolvimento e a se esforçarem para dominar suas próprias fraquezas, buscando constantemente o crescimento pessoal. Conclusão do capítulo 11. O 11º capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora a importância do autocontrole e da maestria pessoal na busca pelo sucesso e pela autorrealização. Napoleão Hill destaca como o diabo se aproveita da falta de autocontrole e como a autodisciplina é fundamental para desenvolver maestria pessoal. Ao discutir a importância de cultivar habilidades, desenvolver paciência e persistência, o capítulo incentiva os leitores a se esforçarem para se tornarem melhores a cada dia. Ao abraçar o processo contínuo de maestria pessoal, as pessoas podem superar as influências negativas do diabo e criar uma vida de autodomínio, sucesso e crescimento constante. Capítulo 12. Enfrentando o desconhecido e a mudança. No 12º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora como enfrentar o desconhecido e abraçar a mudança é fundamental para superar as limitações impostas pelo diabo e alcançar o sucesso. Hill inicia o capítulo discutindo como o diabo explora o medo do desconhecido para manter as pessoas em sua zona de conforto. Ele explora como o medo do que está além do conhecido pode levar à estagnação e à falta de progresso. O autor argumenta que a mudança é uma parte inevitável da vida e que resistir a ela pode ser prejudicial. Ele destaca como a mudança pode trazer oportunidades de crescimento e expansão. Hill explora como a coragem de enfrentar o desconhecido é um passo crucial para superar as influências negativas do diabo. Ele incentiva os leitores a enfrentarem seus medos e abraçarem o que é novo e desconhecido. O autor aborda como a mentalidade de aprendizado é fundamental ao enfrentar o desconhecido. Ele argumenta que encarar novas situações com uma atitude de aprendizado permite que as pessoas cresçam e se adaptem mais facilmente.
Hill também explora a importância de manter a mente aberta diante da mudança. Ele incentiva os leitores a considerarem novas ideias, perspectivas e oportunidades, mesmo que elas pareçam desconfortáveis inicialmente. O capítulo explora a ideia de que a coragem de enfrentar o desconhecido é uma das armas mais poderosas contra as influências negativas do diabo. Hill incentiva os leitores a adotarem uma mentalidade de exploração, abraçando a mudança como uma parte natural da jornada rumo ao sucesso. Hill conclui o capítulo destacando que enfrentar o desconhecido e abraçar a mudança são elementos essenciais para superar as limitações impostas pelo diabo. Ele incentiva os leitores a se desafiarem, a explorarem o que é novo e a se adaptarem com coragem e determinação, buscando constantemente o crescimento pessoal e a autorrealização. Conclusão do capítulo 12. O 12º capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora a importância de enfrentar o desconhecido e abraçar a mudança na busca pelo sucesso e pelo crescimento pessoal. Napoleão Hill destaca como o diabo se aproveita do medo do desconhecido para manter as pessoas em sua zona de conforto. Ao discutir a coragem de enfrentar o desconhecido, a mentalidade de aprendizado e a abertura à mudança, o capítulo incentiva os leitores a superarem seus medos e abraçarem as oportunidades de crescimento que a mudança pode trazer. Ao adotar uma atitude de exploração e adaptação, as pessoas podem transcender as influências negativas do diabo e criar uma vida mais rica e realizadora. Capítulo 13. Superando o complexo de inferioridade. No 13º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora o complexo de inferioridade e como superá-lo é fundamental para alcançar o sucesso e a autorrealização. Hill inicia o capítulo discutindo como o diabo se aproveita do complexo de inferioridade para limitar o potencial humano. Ele explora como a autopercepção negativa pode minar a autoconfiança e impedir as pessoas de buscar seus objetivos. O autor argumenta que o complexo de inferioridade é muitas vezes enraizado em comparações com os outros. Ele destaca como a busca constante por validação externa pode reforçar sentimentos de inadequação. Hill explora como a autoestima é um antídoto para o complexo de inferioridade. Ele incentiva os leitores a reconhecerem suas próprias qualidades e a construírem uma imagem positiva de si mesmos. O autor aborda a importância de identificar as origens do complexo de inferioridade. Ele incentiva os leitores a examinarem suas experiências passadas e a compreenderem como elas moldaram sua autopercepção. Hill também explora a ideia de que o sucesso começa com a crença em si mesmo. Ele argumenta que superar o complexo de inferioridade requer autoaceitação e confiança em suas próprias habilidades. O capítulo explora a importância de se comparar apenas com o próprio progresso. Hill incentiva os leitores a medirem seu sucesso pela melhoria contínua em relação a si mesmos, em vez de se compararem com os outros. Hill conclui o capítulo destacando que superar o complexo de inferioridade é essencial para superar as influências negativas do diabo. Ele incentiva os leitores a se libertarem das amarras da autopercepção negativa, a construírem autoestima e confiança, e a abraçarem seu verdadeiro potencial para alcançar sucesso e autorrealização. Conclusão do capítulo 13. O 13º capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora a importância de superar o complexo de inferioridade na busca pelo sucesso e pela realização pessoal. Napoleão Hill destaca como o diabo se aproveita das inseguranças humanas para limitar o potencial das pessoas. Ao discutir a autoestima, a autoaceitação e a importância de se comparar com o próprio progresso, o capítulo incentiva os leitores a se libertarem das armadilhas do complexo de inferioridade. Ao cultivar uma imagem positiva de si mesmos e confiar em suas próprias habilidades, as pessoas podem transcender as influências negativas do diabo e alcançar um nível mais elevado de sucesso e autoconhecimento. Capítulo 14. O poder do conhecimento e da educação. No 14º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill explora o poder do conhecimento e da educação na busca pelo sucesso e na superação das influências negativas do diabo. Hill inicia o capítulo discutindo como o diabo explora a falta de conhecimento e a ignorância para manter as pessoas presas na mediocridade.
Ele explora como a falta de educação pode limitar as oportunidades e o progresso. O autor argumenta que o conhecimento é uma ferramenta poderosa para superar as influências negativas do diabo. Ele destaca como a busca constante por aprendizado e desenvolvimento pessoal pode abrir portas para o sucesso. Hill explora como a educação não se limita a ambientes formais. Ele incentiva os leitores a buscarem conhecimento através de livros, experiências, mentores e outras fontes de aprendizado. O autor aborda a importância de estar atualizado e informado sobre as mudanças no mundo. Ele argumenta que o conhecimento é uma arma contra a obsolescência e a estagnação. Hill também explora a ideia de que a mente é como um terreno fértil que precisa ser cultivado. Ele incentiva os leitores a nutrirem sua mente com informações positivas e valiosas. O capítulo explora a importância de usar o conhecimento como uma arma contra as influências negativas do diabo. Hill incentiva os leitores a se tornarem estudantes perpétuos, a buscarem constantemente novos conhecimentos e aplicarem o que aprendem em suas vidas. Hill conclui o capítulo destacando que o conhecimento e a educação são ferramentas fundamentais para superar as influências negativas do diabo. Ele incentiva os leitores a valorizarem o poder do conhecimento, a investirem em sua própria educação e a usarem o aprendizado como uma maneira de impulsionar seu crescimento pessoal e alcançar sucesso e autorrealização. Conclusão do capítulo 14. O 14º capítulo de Mais Esperto que o Diabo explora o poder do conhecimento e da educação na busca pelo sucesso e pela realização pessoal. Napoleão Hill destaca como o diabo se aproveita da falta de conhecimento e da ignorância para limitar o potencial humano. Ao discutir a importância da busca constante por aprendizado, o capítulo incentiva os leitores a se tornarem estudantes perpétuos e a aproveitarem as oportunidades de desenvolvimento pessoal. Ao cultivar uma mente bem informada e aberta ao aprendizado, as pessoas podem transcender as influências negativas do diabo e alcançar um nível mais elevado de sucesso, conhecimento e crescimento constante. Capítulo 15. O caminho para a liberdade e o sucesso. No 15º e último capítulo de Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill conclui sua entrevista imaginária com o diabo, resumindo os principais pontos discutidos ao longo do livro e destacando o caminho para a liberdade e o sucesso. Hill inicia o capítulo reiterando a importância de entender e reconhecer as armadilhas e influências negativas que o diabo emprega para manter as pessoas presas, em uma vida de mediocridade e conformidade. O autor ressalta como as pessoas muitas vezes se tornam vítimas de suas próprias crenças limitantes e hábitos destrutivos, permitindo que o diabo exerça controle sobre suas vidas. Hill discute a importância de tomar consciência das estratégias do diabo e da necessidade de se afastar das influências negativas. Ele reitera como a autodeterminação, a coragem e a busca constante por conhecimento são essenciais para alcançar a liberdade e o sucesso. O autor enfatiza a importância de se posicionar como esperto em relação ao diabo, tomando medidas deliberadas para superar as armadilhas e ilusões que ele cria. Hill destaca como a escolha de uma atitude positiva, a definição de metas claras, o cultivo da autodisciplina, o foco na maestria pessoal e a busca contínua por conhecimento são elementos-chave para a realização pessoal e o sucesso. O capítulo explora a ideia de que a liberdade e o sucesso são alcançados ao se libertar das influências negativas do diabo, e ao abraçar uma mentalidade proativa e orientada para o crescimento. Hill conclui o livro reafirmando a importância de tomar o controle da própria mente, escolhendo conscientemente o caminho do sucesso e da autorrealização. Ele incentiva os leitores a aplicarem os princípios discutidos ao longo do livro em suas vidas, e a se esforçarem para superar as influências negativas do diabo, buscando uma vida de realização, propósito e liberdade. Conclusão do capítulo 15 do livro. O 15º capítulo de Mais Esperto que o Diabo, serve como conclusão do livro, onde Napoleão Hill destaca os principais pontos discutidos ao longo da entrevista imaginária com o diabo. Ele reitera a importância de se libertar das influências negativas do diabo, cultivar uma mentalidade positiva e proativa, buscar o conhecimento, desenvolver a autodisciplina e definir metas claras.
Rio incentiva os leitores a tomarem o controle de suas próprias mentes, escolherem o caminho do sucesso e da autorrealização, e aplicarem os princípios do livro em suas vidas para alcançarem liberdade e sucesso duradouros. Com isso, o livro conclui com uma mensagem de empoderamento e orientação para uma vida mais significativa e bem-sucedida. Descubra a transformação pessoal. Baixe agora nosso e-book, Citações Motivacionais para Mudar Sua Vida, com exercícios práticos para o seu dia a dia. Ajude a crescer o canal adquirindo nosso e-book. Você faz sua doação de qualquer valor e pode baixar nosso e-book. O link está na descrição desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse nosso resumo de livro, que será uma nova empreitada do canal para você se sentir ainda melhor. Agora sorria e continue.